Olá, meu nome é Débora, sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, do Departamento de Produtos Farmacêuticos. Essa é uma aula da disciplina Tópicos em Ciências Farmacêuticas C, Biotecnologia Farmacêutica, Medicamentos Biológicos. Esta aula está protegida pela Lei de Direitos Autorais, segue o documento de advertência legal, o qual já foi apresentado para todos os alunos. Gostaria de destacar que, entre outras ações que estão descritas no documento de advertência legal, é proibido copiar e divulgar qualquer tipo de conteúdo desta aula. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então continuar com a segunda parte da nossa aula. A outra forma que nós temos de expressão de proteínas recombinantes em células animais consiste na expressão estável. Então, nessa expressão estável, a gente tem o desenvolvimento de uma linhagem celular estável que é capaz de produzir a proteína-alvo por um longo período de tempo. E o que a gente precisa fazer para que essa produção seja estável, possa ocorrer ao longo do tempo? É necessário que ocorra a integração do DNA exógeno, né, no caso se for um gene que é de eucarioto, então tem que ser do cDNA. Então, a gente tem que ter a integração desse material genético exógeno que codifica a nossa proteína no genoma da célula hospedeira. E aí a gente consegue ter a produção ao longo do tempo, porque esse material integrado no genoma, ele vai ser passado de geração em geração. Então, à medida que a célula se duplicar, esse material já está integrado no genoma, então ele é transferido para gerações seguintes. E aí a gente consegue uma expressão estável, que é a principal forma que é utilizada para a produção dos biofármacos em escala industrial. Por quê? Como esses biofármacos eles vão ser produzidos por um longo período de tempo, eles vão ser, então, principalmente produzidos através do desenvolvimento de linhagens celulares estáveis. Desculpa, estáveis. Então, o material genético exógeno, que vai estar presente no núcleo, então a gente pode utilizar, por exemplo, a gente pode utilizar vetores virais para fazer a entrega desse material genético, a gente pode utilizar vetores plasmidiais. Então, o material genético exógeno vai estar presente no núcleo. E esse material exógeno ele pode se integrar no genoma da célula hospedeira, no genoma da célula animal. Esse processo de integração, quando a gente fala de células animais, ele pode ser feito, principalmente, então a gente tem um mecanismo clássico pelo qual isso pode ser feito, que é um processo de recombinação não homóloga, que é um processo que é presente naturalmente no nosso organismo e que é um mecanismo de reparo de quebra dupla no DNA. Então, no nosso organismo, quando a gente tem uma quebra dupla no DNA, as nossas células são capazes de promover esse reparo. E aí, esse mecanismo ele é chamado de união de extremidades não homóloga, que é um mecanismo presente, que é o principal mecanismo das células animais para fazer o reparo dessas quebras duplas, que é um tipo de recombinação não homóloga. É diferente daquele processo que a gente tem de recombinação homóloga, que é feito, por exemplo, tanto como mecanismo de reparo do DNA, como também a gente tem aquele processo para aumentar para que a gente tenha variabilidade genética, quando a gente tem então a meiose, e aí a gente tem os cromossomos homólogos, que a gente tem a troca de material genético entre esses cromossomos, que é um processo para aumento da variabilidade. Então a gente tem aí a troca de regiões que são homólogas. Aqui nesse processo de recombinação não homóloga, a gente não precisa de ter essas regiões homólogas para que a gente tenha esse mecanismo. Então, quando a gente pensa na integração desse material exógeno e a formação de uma linhagem estável, um dos mecanismos que a gente tem a ocorrência dessa integração é através desse processo de união de extremidades não homólogas.
E aí a gente tem uma integração que é chamada de integração ilegítima, que é uma integração de um material exógeno, né, em alguma região do cromossomo. É uma integração que ela vai ser feita de forma aleatória. Bom, quando a gente pensa, então, na expressão estável, né, em células animais, alguns fatores vão influenciar. Então, da mesma forma que na expressão transiente a gente tem a influência da força do promotor, da eficiência da transfecção, na expressão estável a gente também tem. E aqui na expressão estável, dois outros fatores vão ser bastante importantes, que vão determinar ou que vão influenciar bastante na quantidade de proteína que vai ser expressa, que são o número de cópias do gene que serão inseridas no genoma. Por quê? A gente pode ter a inserção de mais de uma cópia. Então, a gente pode ter a inserção de vários fragmentos em locais diferentes. Quando esse fragmento gênico, que codifica a proteína de interesse, for ser integrado, não é só a região codificadora que é integrada, não. É integrado tanto a região codificadora quanto os outros elementos que são presentes nos vetores, que são os elementos importantes para a regulação da expressão. O outro parâmetro que influencia bastante na quantidade de proteína expressa em uma expressão estável é a posição da integração, ou seja, o local do genoma que aquele fragmento exógeno irá se integrar. Porque se ele se integrar em uma região codificante da célula, que é uma região importante para a sobrevivência da célula, aquela célula não vai sobreviver. Ele pode se integrar em uma região não codificante, que corresponde à grande maioria do genoma. E aí, nessa região, vão ter vários fatores que vão influenciar. Então, se aquela região é transcricionalmente ativa, se ela não é. Então, vários fatores da região que ele vai se integrar vão influenciar também na posição, vão influenciar na quantidade da proteína expressa. Por isso que a gente vai precisar de fazer uma seleção de clones, para que a gente consiga pegar as células na qual o gene foi inserido, e aí o objetivo é que a gente consiga obter um clone, que é uma célula, no qual várias cópias daquele gene ou daquela região codificante foi inserida. E além disso, que ela tenha sido inserida em uma região que seja transcricionalmente ativa e que não seja inserida em uma região que seja importante para a célula. E aí, nesse caso, desse exemplo que eu estou mostrando, é um tipo de inserção que é aleatória. Por isso mesmo que vai ser difícil fazer essa seleção de clones. Por isso que é um processo que é bastante exaustivo e a gente faz a análise de centenas de células, centenas de clones, para que a gente consiga chegar em um clone. Então, é um processo difícil, como é um processo aleatório, a gente conseguir chegar em uma célula na qual a gente teve a integração de vários números, de várias cópias da sequência codificante da nossa proteína-alvo, que foi inserida em uma região que é possível de ser transcrita, que não interferiu na sobrevivência da célula. Conseguir esse processo. Por isso que a gente precisa de analisar centenas de clones para que a gente consiga chegar em um clone que vai ter uma boa produtividade. A gente já tem também outras técnicas que foram desenvolvidas que permitem uma integração sítio-específica do gene. Então, tem sistemas que utilizam enzimas recombinases, enzimas integrases, que permitem fazer essa integração em um local específico do DNA. E aí a gente não tem mais a influência daquela questão do local de inserção, de integração do material exógeno no genoma da célula hospedeira. Então, é uma vantagem que a gente tem e é um sistema que a gente também tem desenvolvido. E aí o que a gente precisa é utilizar um vetor que tenha sequências de reconhecimento e uma célula que tenha sido modificada geneticamente que tenha essas mesmas sequências de reconhecimento, para que possa ser feita a recombinação do material genético do vetor, que pode ser um plasmídio ou que pode ser um DNA que foi inserido através de um vetor viral, e aí a gente tem a integração desse material genético no genoma da célula, uma integração de forma específica também já é possível. Existem sistemas comerciais que já permitem a criação, o desenvolvimento de linhagens celulares recombinantes estáveis a partir dessa metodologia de integração sítio-específica.
Agora nós vamos ver quais são os elementos requeridos que estejam presentes nos vetores para a expressão das proteínas recombinantes em células de animais. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de um plasmídio, que é o PCI-NEL. É um vetor que é produzido pela Promega. E no caso desse vetor, ele é um vetor, então, para expressão em células animais. E quais são os elementos que a gente precisa ter em um plasmídio, por exemplo, que é um vetor que é utilizado para células animais? A gente precisa de ter uma origem de replicação, tanto para a bactéria quanto para a célula animal. Por quê? Esse plasmídio, quando ele for desenvolvido, ou seja, quando a gente, na verdade, quando a gente fizer a inserção da nossa região codificante no plasmídio, ele tem que ser replicado. Então, a gente tem que ter uma grande quantidade de cópias desse plasmídio para depois a gente fazer a transfecção nas células animais. Então, para que a gente possa fazer todo esse procedimento, tudo isso é realizado inicialmente em Escherichia coli. Então, a gente utiliza um sistema procarioto para que a gente consiga desenvolver um vetor recombinante. Então, para que a gente faça a ligação do nosso fragmento gênico com o vetor, a gente precisa que esse procedimento seja executado em E. coli, porque como o E. coli se duplica muito rapidamente, e aí a gente consegue produzir uma grande quantidade do plasmídio. Tendo esse plasmídio recombinante pronto, a gente vai fazer a purificação desse plasmídio a partir da E. coli, e aí sim a gente consegue fazer a transfecção nas células animais. Então, só lembrando, eu comentei em alguma aula passada que o processo de introdução do material genético exógeno nas bactérias é chamado de transformação. Aqui, quando a gente está falando de células animais, a gente chama de transfecção. Então, a gente precisa de ter tanto uma origem de replicação para a bactéria, quanto uma origem de replicação para a célula animal. Então, aqui nesse caso desse vetor, do PCI-NEL, a gente tem a origem F1, que é uma origem de replicação de bactéria, e a gente tem também uma origem de replicação que está presente aqui no início desse promotor, que é uma origem de replicação do vírus SV40. Então, é um vírus que infecta humanos, e aí a gente tem essa origem de replicação desse vírus, então a gente consegue ter também a replicação do plasmídio nas células humanas. Um outro elemento que nós precisamos, assim como a gente precisa também desses elementos para os vetores que são expressos nas bactérias, é um sítio múltiplo de clonagem, que nesse vetor está representado aqui. Então, aqui a gente tem vários sítios de enzimas de restrição que a gente pode utilizar para fazer a digestão do vetor e, em sequência, a ligação com o nosso fragmento que codifica a proteína de interesse. A gente também precisa de um promotor, e aí nesse caso tem que ser um promotor para a célula animal. E qual que é o promotor que a gente utiliza no caso desse vetor para a expressão da nossa proteína recombinante? É um promotor do citomegalovírus humano. Então, é uma região que é reconhecida pela RNA polimerase das células animais, né? E aí a RNA polimerase se liga nessa região, não só a RNA polimerase, como vários outros fatores de transcrição, e aí ela inicia a transcrição do gene que foi inserido nessa região aqui do sítio múltiplo de clonagem. Então, esse daqui que é o promotor que a gente vai utilizar. Então, dois promotores que são bastante utilizados em vetores para expressão em células animais é o promotor do citomegalovírus humano e o promotor do vírus SV40, que são promotores que são reconhecidos pelos elementos transcricionais das células animais. Então, nas células animais, a gente tem a interação da RNA polimerase 2 no promotor e também de vários fatores de transcrição, que juntos formam o complexo transcricional. E existe um elemento que é bastante importante nas células eucariotas, que é a presença de um enhancer, que é o quê? É uma sequência nucleotídica. Então, aqui nos vetores, essa sequência nucleotídica ela é colocada próximo dos promotores.
Nas células, naturalmente, essa sequência ela pode estar presente a uma distância longa, em termos de pares de bases, em termos de nucleotídeos, mas tridimensionalmente ela vai estar próximo do seu promotor. E o que essa sequência faz? Ela é capaz de aumentar a atividade do promotor. E aí, estudos têm demonstrado que ela pode aumentar essa atividade do promotor a partir da interação com a maquinaria transcricional unida à sequência promotora. Então, ela interage com aqueles fatores de transcrição que já estão presentes ali na sequência promotora, e aí ele pode facilitar a transcrição, mediante tanto a alteração da estrutura local da cromatina, ou então da estabilização desse complexo transcricional. Então, esse elemento aqui, ele também vai ser bastante importante, e ele tem que estar presente nos vetores que vão ser utilizados para a expressão de proteínas recombinantes em mamíferos. Um outro elemento que a gente precisa ter presente nos vetores para expressão em células de animais é um sítio de poliadenilação. Por quê? O RNA mensageiro maduro, que é presente nas células eucarióticas, ele é constituído por uma região 5' que é chamada de capping, que consiste em quê? Que consiste na adição de um nucleotídeo 7-metilguanosina, à extremidade 5' do RNA mensageiro. E essa adição tem a finalidade de proteger o RNA mensageiro da degradação. Uma outra forma de aumentar a estabilidade do RNA mensageiro é através da adição da cauda poli-A, na extremidade 3'. E para que essa cauda poli-A seja adicionada, a gente precisa de ter, na sequência nucleotídica que codifica, que faz a transcrição para o RNA mensageiro, a gente precisa de ter um sítio de poliadenilação. Então, aqui no vetor que eu estou utilizando como exemplo, a gente tem o sítio de poliadenilação do vírus SV40. O que é esse sítio de poliadenilação? Então, aqui nessa região, a gente vai ter esse sítio. Então, aqui a gente vê que a gente tem um sítio múltiplo de clonagem. Então, logo depois que a proteína for sintetizada, logo depois que a gente tiver a sequência codificante da proteína, a gente vai ter um sítio de poliadenilação, que é um sítio de poliadenilação do vírus SV40. Bom, esse sítio de poliadenilação é uma sequência de nucleotídeos que indica que, quando o RNA mensageiro estiver sendo produzido e chegar nessa sequência, isso vai indicar que nessa região vai ter que ser acrescentada vários nucleotídeos A, formando então essa cauda poli-A. E isso é essencial para quê? Para que esse RNA mensageiro produzido seja estável e possa ser utilizado para a produção da proteína. Esse sítio de poliadenilação a gente não precisa de ter em bactéria, mas a gente precisa de ter em vetores que serão utilizados para expressão em células animais. Isso é essencial, a presença desse sítio. Um outro elemento que nós vamos analisar agora, que pode estar presente nos vetores para a produção de proteínas recombinantes em células animais, são marcadores de seleção. Então, a gente precisa de ter marcas de seleção para a bactéria. Nesse caso, a gente precisa de ter essa marca porque, como eu falei com vocês, esse vetor, quando ele for desenvolvido, ele vai ser desenvolvido inicialmente em bactérias, para que a gente consiga produzir uma grande quantidade do vetor e, em seguida, realizar a transfecção. Então, aqui nesse exemplo do vetor PCI-NEL, a marca de seleção para a bactéria é esse gene que codifica ou que permite a resistência à ampicilina. Codifica uma enzima que vai promover a resistência ao antibiótico ampicilina. E a gente também pode ter a presença de marcas de seleção para a célula animal. Nesse caso, essa marca de seleção ela vai ser importante quando a gente for realizar uma expressão estável. Na expressão transiente, não é necessário utilizar essa marca de seleção. Por quê? O plasmídio ele vai ser perdido de qualquer forma ao longo das divisões celulares. E aí a gente não precisa de utilizar essa seleção, porque essa expressão vai ser feita apenas por alguns dias, então geralmente de 3 a 9 dias. E depois disso a gente não vai mais produzir a proteína com esse tipo de expressão transiente. Já na expressão estável, a gente precisa de uma forma de selecionar aquelas células na qual houve a integração do DNA exógeno no genoma. Então, por isso que a gente vai precisar de utilizar essa marca de seleção, para que de toda aquela população que foi transfectada, a gente consiga identificar, através da utilização de meios de cultivo seletivos,
uma célula ou as células nas quais aquele gene ele foi integrado no genoma. Então, quando a gente tem a transfecção da célula, essa população celular ela vai ser cultivada durante vários dias ou até durante várias semanas. E ao longo desse processo, quando a gente utiliza meios seletivos, a gente vai conseguir, no final do processo, selecionar aquelas células que realmente tiveram o DNA integrado no genoma. Por quê? No início do processo, então nos primeiros dias, a gente pode ter até o crescimento de células que contêm o plasmídio no núcleo, sem ter sido integrado. Mas, com as próximas divisões, esse plasmídio vai ser perdido, então a célula vai acabar morrendo em um meio seletivo. Por outro lado, aquelas células que tiveram o gene integrado no seu cromossomo, no seu genoma, né? Elas vão conseguir sobreviver em um meio seletivo. E aí, quando a gente tem essa integração, eu falei em algum momento com vocês que a integração não é somente da região codificante, que codifica a nossa proteína de interesse. A gente integra também outros elementos dos vetores. Então, aqui no caso, por exemplo, desse vetor, que é o PCI-NEL, é um vetor que pode ser utilizado tanto para expressão transiente, então ele vai permanecer no núcleo da célula como uma unidade extracromossomal circular, e ele também pode ser utilizado para uma expressão estável. E aí, nesse caso, ele precisa de se integrar no genoma da célula. Bom, no caso do PCI-NEL, a marca de seleção que a gente tem para células de mamífero é esse gene denominado NEL, que é um gene que codifica a enzima neomicina fosfotransferase. O que essa enzima faz? Essa enzima, quando a gente tem, então, uma célula transfectada, na qual a gente tem a presença desse gene que codifica essa enzima, ela é capaz de fosforilar uma droga que é chamada de droga G418, que é uma droga que promove a inibição da síntese proteica. Com a presença dessa enzima fosforila essa droga e inativa a droga. Inativando essa droga não vai ser mais capaz de inibir a síntese proteica e a célula consegue sobreviver. Então, se a gente tiver um meio de cultivo no qual a gente tem a presença dessa droga, as únicas células que vão sobreviver são aquelas que possuem o gene que codifica essa enzima neomicina fosfotransferase. E as únicas células que vão sobreviver ao longo do tempo, depois de semanas, são aquelas nas quais a gente teve a integração desse gene no genoma. E aí, de forma industrial, a gente tem até outros sistemas, outras marcas de seleção que são mais utilizadas. Como uma que é bastante utilizada, que é a dihidrofolato redutase. Mas aqui eu trouxe como exemplo para vocês, porque aqui eu já estou representando esse vetor, então eu quis falar com vocês desse exemplo aqui, que também que é utilizado, mas não é utilizado muito em escala industrial, não. Escala industrial é principalmente esse que eu falei, ou um dos principais é esse de dihidrofolato redutase, que também é uma marca que a gente utiliza para seleção, que a gente pode utilizar para seleção. E quais técnicas podemos utilizar para fazermos a seleção dos clones de alta produtividade? Uma das técnicas mais tradicionais é a clonagem por diluição limite. Então, nessa técnica, a gente vai utilizar, por exemplo, placas de 96 poços, placas de microtitulação, e aí nesse poço a gente vai colocar uma suspensão celular de baixa densidade celular. E aí essa suspensão celular, ela vai ser diluída. Então a gente pode fazer uma primeira série de diluição e a partir dessa série a gente pode fazer uma segunda série de diluição. De forma que a gente consiga obter, com essa diluição, poços que contenham apenas uma célula. A gente pode verificar os poços que apresentam somente uma célula utilizando microscopia. E aí, nos poços em que a gente tiver essa situação, né, de apenas uma célula, essa célula ela pode ser cultivada, ela vai proliferar e a gente vai fazer uma análise do sobrenadante. Porque quando a gente fala de proteínas que são produzidas em células de mamífero, normalmente essas proteínas elas são secretadas para o meio de cultivo. E aí, se a gente consegue fazer uma análise, então, do meio de cultivo, a gente consegue identificar quais são os clones que produzem uma maior quantidade da proteína
desculpa, da proteína de interesse. E essa técnica ela é bastante tradicional, ela é simples, entretanto, ela é bastante demorada para ser executada, porque é necessário avaliar ou analisar uma grande quantidade de clones. Então, normalmente são analisados centenas de clones. E esse processo pode demorar semanas, até meses, para que a gente consiga chegar em uma linhagem que seja altamente produtora da proteína recombinante. Então, não é uma técnica que seja viável para ser utilizada em escala industrial. Apesar de ser ainda uma técnica que é utilizada, né, mas mais em escala de laboratório de pesquisa, industrialmente mesmo a gente tem outras técnicas que vão ser mais rápidas, né, para serem executadas. Bom, e uma técnica que a gente pode utilizar, que vai permitir a quantificação da proteína que está presente no sobrenadante, e dessa forma a gente consegue identificar os clones mais produtores, é a técnica de ELISA, que é um ensaio de imunoabsorção enzimática. Esse ensaio ele pode ser realizado com placas de 96 poços, e a gente tem alguns tipos de ELISA. Então, a gente tem o ELISA, que é chamado de indireto. E em que isso consiste? Se a proteína de interesse é, por exemplo, um anticorpo monoclonal, aí esse anticorpo monoclonal está representado aqui por essa estrutura azul. Nessa plaquinha, a gente vai precisar, então, de fixar no fundo dessa plaquinha o antígeno, com o qual o anticorpo interage. Então, a gente vai ter esse antígeno, e aí o nosso anticorpo ele interage com esse antígeno. Então, a gente pega o meio de cultivo, né? Se nesse meio de cultivo tiver o anticorpo vai ligar no antígeno e vai ficar preso aqui. Em seguida, a gente precisa de um anticorpo secundário que liga nesse anticorpo primário, e esse anticorpo secundário ele tem que ter algum elemento. Então, por exemplo, uma enzima que converte um substrato em algum produto que gera algum tipo de sinal. Então, por exemplo, que gera fluorescência. E aí a gente consegue detectar, né, o sinal de fluorescência e quantificar a quantidade de sinal que foi emitido por esse meio. Então, quanto maior o sinal, maior a quantidade de proteína que a gente tinha presente no meio de cultivo. E aí a gente consegue selecionar clones que são mais produtores. A gente também pode, ao invés do antígeno estar presente ligado na placa, a gente pode ter um antígeno ligado em um anticorpo. E aí, da mesma forma, o nosso anticorpo, se estiver presente no meio de cultivo, vai interagir com o antígeno. E aí a gente depois precisa de um anticorpo secundário que vai gerar algum sinal que seja detectável. Por exemplo, né, sinal de fluorescência. E aí a gente consegue diferenciar os clones que são mais produtores. Um outro método que é utilizado para a seleção dos clones de alta produtividade é a citometria de fluxo. Então, através da citometria de fluxo, é possível analisar, em alguns casos, também separar partículas. E aí, no nosso caso, é a separação de células, né? E aí, essa separação, ela tanto pode ser feita através de elementos como tamanho, granulosidade, sinais de fluorescência. Então, é uma técnica que permitiu a análise de uma quantidade de células muito maior em um tempo muito menor. É um método automatizado, então ele facilitou muito a identificação desses clones que são mais produtivos. E aí, no caso dos citômetros, que são denominados citômetros sorting, ele permite tanto a análise e também permite a separação, de forma que a gente consiga obter uma célula, que é aquela, né, que é correspondente ao clone mais produtivo, que produz em maior quantidade a proteína de interesse. Um resumo agora sobre a expressão transiente e a expressão estável. Então, a expressão transiente, ela pode ser realizada em um curto período de tempo. Então, quando você quer fazer de forma mais rápida a produção de uma proteína recombinante em uma célula animal, você pode utilizar essa expressão transiente. Ela não requer marcadores de seleção. A gente não precisa realizar o screening de clones produtores. Os níveis de expressão não são influenciados pelo sítio de integração cromossomal, porque a gente vai ter uma expressão a partir de um elemento extracromossomal que vai ficar presente ali no núcleo e que vai se replicar de forma independente. Mas que vai ser perdido ao longo das divisões, né? Então, por isso mesmo que é uma expressão transiente. Ele é bastante utilizada em casos em que a gente precisa de uma rápida produção de proteína recombinante.
E é uma vantagem, né, que a gente tem desse método, porque a gente consegue produzir de forma mais rápida essa proteína. A expressão estável, a gente tem um longo período para a geração do produto, a gente precisa da utilização de marcadores de seleção, o screening dos clones produtores é exaustivo e requer um período relativamente longo. Esse período ele pode ser semanas e pode ser até meses. Os níveis de expressão são influenciados pelo sítio de integração e pelo número de cópias do gene. E a grande vantagem é que, uma vez identificado um clone produtor estável, você vai dispor de uma fonte limitada para a produção da proteína. Então, essa proteína ela pode ser produzida por um longo período. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. Na nossa aula presencial do dia 12 de maio, nós então vamos tirar todas as dúvidas e discutir acerca dessa matéria que a gente abordou por essas videoaulas, ok? Muito obrigada a todos.